né? Então, boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Todas as sextas-feiras, o Centro Espírita Bezerra de Menezes promove um encontro edificante em sua sala virtual. Nós, trabalhadores, agradecemos a presença de todos e convida a participar da exposição que logo mais será apresentada. Hoje, ouviremos o Almir Santos, trabalhador da casa, que irá expor o tema Ilusão, extraído do livro As Dores da Alma. Então, nós iniciaremos com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz. Ouçamos atentos. Francisco Cândido Xavier, extraído pelo Espírito de Emmanuel. Ouçamos atentos. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa de solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos ser útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, nós agora faremos a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, reunidos estamos na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E agradecemos a oportunidade desse encontro fraterno que nos é oferecido. Que a tua luz nos dê sabedoria, nos dê paciência e humildade. Que nós procuremos estar atentos para absorver os ensinamentos que hoje será explicado. Que o nosso irmão Almir Santos, palestrante desta noite, receba a assistência dos espíritos benfeitores. Obrigada, Senhor. E assim seja. Então, seu Almir, e assim seja. Agora será o senhor que vai tomar conta. Fique à vontade. Uma boa noite. Obrigado, Zilda. Uma boa noite mais uma vez a todos. Nós vamos fazer os procedimentos agora da tecnologia, que é o compartilhamento da tela, para fazermos a projeção dos slides que vão nos auxiliar. E com o auxílio da nossa querida irmã Cáritas, aí, que dá todo o suporte
Então, o nosso tema de hoje, como a nossa irmã Zilda comentou ainda há pouco, será do livro As Dores da Alma, Ilusão. Sendo que hoje, como nós havíamos falado no nosso último encontro aqui na sala virtual, nós traríamos a parte 2. O nosso benfeitor Hamed, ele dividiu esse tema ilusão em 2 partes. A primeira parte, Hamed nos falou que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Inclusive, está dentro da mensagem, né, o nosso querido irmão Emmanuel, ele descreve alguns comportamentos que são inerentes àqueles, muitos de nós que acabamos por não dar prioridade em buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, principalmente na esfera dos sentimentos em relação às nossas escolhas. E hoje, Hamed traz sobre um outro prisma o tema ilusão. E ele fala para nós que é mais produtivo para a nossa evolução das nossas almas, acreditarmos naquilo que nós sentimos do que nas palavras que nós ouvimos. A mensagem, Emmanuel falava sobre o coração, sobre equilibrarmos o coração através da nossa sintonia na frequência dessa busca do reino de Deus antes de qualquer coisa que nós fizermos durante a nossa caminhada terrena, quando reencarnados. E desencarnados também. E Hamed fala sobre uma outra ilusão, as dores da alma e o fim da ilusão. Voltando à frase inicial que nós projetamos no slide anterior, para nós fixarmos bem o que Hamed está nos trazendo, para nós podermos ter uma percepção o mais clara possível dentro daquilo que nós pudermos obter de informação, de entendimento. Hamed nos diz que é mais produtivo para nós acreditarmos naquilo do que nós sentimos, do que as palavras que nós ouvimos. E Hamed vai nos orientar, nos esclarecer como funciona esse sentir que vai orientar, direcionar a nossa crença. E Hamed fala sobre o paradoxo ou a contrariedade da defesa. Como acontece? Nós sofremos decepções, mágoas, né? Nos magoamos através dessas decepções. Isso gera também ressentimentos, vamos gerar tristeza. E, no nosso nível evolutivo, a nossa reação natural é nos defendermos através de mecanismos de fuga psicológica. E qual é esse mecanismo? Que proteção momentânea é essa? Nos iludimos. Hamed nos diz que as ilusões servem como escudos contra nossas realidades amargas, poupando-nos da dor imediata. Isso alivia nossa dor, essa ilusão. Porém, ela é paradoxal, gera uma contrariedade, porque nós aliviamos as consequências dessas realidades amargas que nos afetaram, mas, em contrapartida, nos tornamos prisioneiros das ilusões. Nós temos um alívio momentâneo e com uma grande propensão a ficarmos permanentemente, enquanto nós estivermos vivenciando, prisioneiros da ilusão que criamos para fugirmos da dor. Ou somos prisioneiros dessa ilusão, dessa irrealidade, como Hamed comenta. E Hamed já nos esclarece
que para possuirmos uma mente saudável, é necessário, é exigida em nós a capacidade de aceitarmos a realidade e jamais buscarmos a fuga como solução. E Hamed nos define 4 pilares da falsa segurança no qual a nossa mente se alicerça, nessa ilusão para fugirmos da realidade, muitas das vezes trazidas por eventos ou pessoas que nos afetaram bastante emocionalmente. A primeira realidade que nós temos na mente é que a posse material nos garante a felicidade. É uma falsa garantia da felicidade. O segundo pilar é nós nos iludirmos acerca do poder e da fama, como se isso garantisse o amor, nós amarmos e sermos amados. Um outro pilar da falsa segurança é quando utilizamos a força bruta como garantia contra as agressões, sejam elas de ordem física, psicológica, moral e até espiritual. E o quarto pilar, a prática sexual, que nos traz a falsa garantia de gratificação integral. Todas ligadas ao que é material. E nós nos ligamos por conta de nós percebermos quando encarnarmos, quando estamos encarnados, através dos sentidos físicos. Então, as coisas materiais, elas nos chamam mais atenção. Elas nos permitem perceber. E a mente, como usou esses mecanismos como fuga, a gente acaba se aprisionando a eles. Hamed também fala sobre a raiz da alegria e do sofrimento. A alegria e o sofrimento não residem nos fatos ou nas posses materiais. Hamed nos diz que eles existem unicamente, a alegria e o sofrimento, na forma como a nossa mente percebe os eventos, as coisas que acontecem e com a qual nós nos identificamos, ou positivamente ou negativamente. Aí nós temos as duas imagens, os fatos e coisas da vida, e aqui uma lente, simbolizando a nossa necessidade de termos uma percepção mais profunda, no nível do nosso inconsciente profundo, do nosso self, da nossa consciência, onde estão escritas as leis naturais. E Hamed nos fala sobre o elo perdido. Nós, quando estamos encarnados, nesse estágio evolutivo de expiações e provas, nós acabamos nos identificando mais com o ego, que é o componente da personalidade que, nos momentos primórdios da nossa caminhada evolutiva, foi responsável pela nossa sobrevivência. E ainda estamos ligados a eles. Hamed nos diz que, enquanto usarmos a mente sem que ela esteja ligada aos nossos sentidos mais profundos, ficaremos irremediavelmente agarrados a valores ilusórios. Enfim, a nossa mensagem de abertura já trouxe para nós a ferramenta que é esse ensinamento divino que Jesus nos traz, que é buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nos lembrarmos sempre ou relembrarmos das leis naturais e divinas que foram sintetizadas pelos ensinamentos do Mestre Jesus através do Evangelho. E isso vai fazer que nós possamos perceber através de sentidos mais profundos, que é o que a proposta do Evangelho nos traz e Hamed reforça.
E Hamed nos traz uma informação muito interessante também, um grande mal-entendido social. Hamed nos diz assim: colocar restrições às emoções é como querer segurarmos as ondas do mar. Enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Ou seja, nós, desde a infância, nós vamos ver, continuar acompanhando, o Hamed vai trazer bastante essa informação para nós, nesse tema de hoje. Nós somos, desde a infância, educados para reprimirmos sentimentos. Na maioria das vezes, com raras exceções, nós somos educados a reprimirmos os nossos sentimentos. E é uma grande ilusão que acompanha a nossa existência terrena. Acreditar ou acreditarmos que existem emoções boas e ruins. E não acontece isso. As emoções são forças da nossa natureza humana. A realidade é que os comportamentos, sim, devem ser adequados para promovermos o bem-estar e a harmonia da comunidade social. Em vez de reprimirmos os sentimentos, nós vamos trabalharmos as reações que vão surgir através do momento que as emoções nos dão um sinal que alguma coisa precisa ser redirecionada. E aí nós temos aqui um quadro que Hamed nos as informações que nós vamos perceber mais detalhadamente como funciona a emoção e o comportamento, o sentir versus o agir. Em relação à natureza, a emoção, ela é amoral, ela não possui valor moral, é apenas uma reação natural. Tem um evento externo, sentimos raiva. É a emoção. Se tem alguma coisa desconhecida que percebemos que nos ameaça, sentimos medo muitas das vezes. O comportamento é diferente, ele é moral e social, é sujeito às leis éticas da convivência humana. É natural sentir raiva, mas não é natural a reação de repente, sermos indelicados e até partirmos para a agressão física, como reação àquela raiva ou gerar um sentimento de ódio e de vingança até. Em relação ao controle, a emoção é incontrolável, ela surge. Vão acontecer os eventos e o nosso corpo vai dar um sinal para a gente, vai emitir a informação de que alguma coisa nos afetou, ou positivamente ou negativamente, como falamos ainda há pouco. Agora, o comportamento, em relação ao controle, sim, ele é regulável, ele pode e deve ser educado, Hamed nos fala. E aí, qual a abordagem correta? Quando sentimos a emoção, percebermos e reconhecermos essa emoção. E Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Aceitarmos sem nos acomodarmos. Aceitar é nós termos consciência de que nós sentimos uma emoção e essa emoção precisa ser trabalhada. Aceitar totalmente na nossa personalidade, que tem a ver com a nossa existência atual. Agora, a abordagem correta em relação ao comportamento gerado dessa emoção, Hamed nos fala que vai ser através da livre escolha. Porém, deveremos agir com naturalidade e com a moral apropriada àquela situação. E aí nós vamos fazer uso do buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. E Jesus nos traz vários ensinamentos
sobre as nossas reações. Jesus nos fala para nós não julgarmos, para nós perdoarmos, e Jesus nos fala no nível máximo que podemos atingir da nossa perfeição, amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. E aí Hamed nos traz a mecânica dessa expressão autêntica em relação à emoção e ao comportamento que devemos efetivar após sentirmos essa emoção. A emoção bruta, ela é a moral. Nós vimos no slide anterior. Nós temos que passar ela pelo filtro do livre-arbítrio e da nossa consciência. Não é a parte consciente da nossa mente, é a nossa consciência divina, o nosso inconsciente profundo, o nosso self, onde estão, conforme orientações dos benfeitores espirituais, escritas as leis divinas, as leis naturais. É esse buscar o reino de Deus que Jesus nos fala. Sai do nível da mente e nos dirigirmos à percepção da consciência divina, do nosso self, do nosso inconsciente profundo. E aí tomarmos a ação socialmente adequada, a moral que é trazida pelo contexto social, mas alicerçada na moral cristã, que é o nosso buscar o reino de Deus. A etapa 1, então, nesse processo, nessa mecânica, a emoção natural flui, sem censura. Etapa 2, a personalidade reconhece a nossa personalidade, que é composta, segundo a psicanálise, pelos nossos desejos, que é o id, o ego, que nós ouvimos falar bastante, e o superego, onde socialmente nós temos as leis. E essas leis são ditadas para nós desde a infância. São os nossos pais, a escola, no nosso ambiente de trabalho, as leis civis. E, a partir daí, na terceira etapa, a expressão torna-se natural, fácil e apropriada, sem autonegação emocional. É preciso nós percebermos a importância, sentirmos a importância de seguirmos as leis morais crísticas e as leis morais sociais, sempre embasada, como comentamos ainda há pouco, pelas leis divinas pautadas no Evangelho do Mestre Jesus. E aí, Hamed embasa esse tema numa questão do Livro dos Espíritos. Lá na parte terceira das leis morais, capítulo 10, lei de liberdade, fatalidade. Lá na questão 863, Hamed trouxe essa questão para ele desenvolver esse tema. Kardec pergunta aos espíritos superiores: os costumes sociais, muitas vezes, não obrigam o homem a seguir tal via em vez de tal outra? E não estaria ele submetido ao controle da opinião na escolha de suas ocupações? O chamado respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Pergunta Kardec. E os benfeitores espirituais, os benfeitores superiores, nos falam: são os homens que fazem os costumes sociais, não Deus. Se a isso se submetem nós, é porque lhes convém. E aí ainda realizam um ato de seu livre-arbítrio. Nós muitas vezes falamos que estamos fazendo a escolha porque socialmente, às vezes, o ambiente de trabalho, fomos obrigados, mas realizamos o livre-arbítrio. Pois, se quiséssemos, poderíamos nos libertar de tal imposição. E os espíritos superiores continuam: então, por que nos queixamos? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome
a se rebaixarem. Aí está o orgulho. Eles continuam os benfeitores espirituais. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício a nível social humano, feito à opinião, enquanto Deus nos levará em conta o sacrifício de nossa vaidade. E é interessante nós percebermos, as escolhas são nossas. Em outra questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos desencarnados influenciam as nossas vidas, os benfeitores respondem muito mais do que imaginamos. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Mas nessa questão, e nesse conjunto de questões, os benfeitores espirituais nos trazem que a escolha será sempre nossa. Nós vamos sofrer da influência, mas o tomar a decisão é uma escolha nossa. Aí, quando nos sintonizamos na frequência do Evangelho, do Mestre Jesus, nos fortalecemos para as tomadas de decisões alinhadas com as propostas do Evangelho. E Hamed nos fala, a verdadeira harmonia social é uma escolha consciente, não uma submissão cega que anula a nossa personalidade. Kardec nos traz, Hamed nos traz também uma outra proposta para refletirmos. Diante de uma emoção, processar não é suportar. O que Hamed quer dizer com isso? Diante de uma emoção, vamos identificá-la, reconhecermos essa emoção, a raiva, o medo, dentre outras, e vamos agir ou não por livre escolha, nosso livre arbítrio. Resultado: será uma expressão natural e teremos uma compreensão verdadeira do que nos levou a tomarmos um determinado comportamento, uma determinada ação comportamental. Porém, se nós, Hamed nos fala, retermos, suportarmos aquela emoção, ignorarmos ou tentarmos eliminá-la. Muitas das vezes, quando eu estava estudando o assunto, me veio à mente ali a memória, muitas vezes nós comentamos, rapaz, mas houve uma situação desagradável, e o que é que você fez? Não, eu engoli sapo, eu tive que engolir sapo, porque era no ambiente de trabalho, e é esse engolir sapo que Hamed nos fala, né? Nós falamos ali numa linguagem popular, esse suportar, tentar ignorar, mas a emoção foi lá e ela trouxe uma reação física em nós, ou tentar eliminar aquela emoção. Às vezes, até quando nós adentramos numa doutrina religiosa, a gente começa a ter essa percepção, não, agora eu sou um espírita, não posso mais sentir medo. Não, o medo é uma reação natural. A raiva é uma reação natural. Nós vamos ver mais detalhadamente sobre isso ainda nessa nossa exposição. E aí vamos agir quando nós tentamos suprimir ou ignorar por medo ou autonegação. O medo não é para nós gerar um comportamento, ele nos dá um alerta. O que vai determinar o nosso comportamento, é importante que seja isso que determine, é a nossa percepção através de uma reflexão dentro do nosso inconsciente profundo, do nosso self. Resultado: quando tentamos suprimir as emoções, eliminar, nós vamos tomar falsas atitudes de compreensão e vamos até achar, não, mas eu não fiz, não, Jesus fala para dar outra face, mas nós não fizemos isso integralmente. Apenas suprimimos a emoção, mas o sentimento ficou lá,
no nosso subconsciente. E, dependendo da intensidade, vai gerar uma crença em nós em relação a ignorarmos essas emoções. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Nós estamos falando especificamente aqui do medo e da raiva, mas de outras emoções também. Hamed nos fala que perdoar e ser compreensivo só é legítimo para nós quando fazemos por livre escolha, nunca por autonegação emocional. É importante repetirmos com muito carinho sobre essa proposta de Hamed. E isso tem uma origem, né? A censura da própria natureza. E nessas existências vem lá da infância. Hamed nos diz que, habitualmente, pais condenam crianças por sentirem raiva ou medo, obrigando essas crianças, a esconder essas emoções. No entanto, é impossível extirpar, cortar, eliminar essas emoções. É um método ilusório que muitos de nós, quando os pais adotamos, ou quando filhos, nos momentos lá da nossa infância, foram adotados pelos nossos pais e podem ter trazido consequências para nós, terem deixado sequelas emocionais em nós. Hamed diz que o método ilusório é repreendermos o sentimento que causa danos severos no desenvolvimento daquela alma, no desenvolvimento psicoemocional, e impede a autossegurança dessa alma na fase adulta. E Hamed nos traz como informação, esclarecimento, que o método natural é ensinarmos o código do bom comportamento social a essas almas, porém, permitirmos que o modo de ser da criança flua com naturalidade e equilíbrio, sem torná-la submissa. Às vezes acontece, a criança está lá brincando no tapete, aí ela pega uma água no copo, o copo é pesado para a mãozinha dela e ela derrama a água no tapete. Muitas das vezes, o pai ou a mãe, eles reprimem de imediato. Você molhou o tapete, não devia fazer isso, e até impomos punições. O que Hamed nos orienta? Nessa situação, não especificamente sobre isso que Hamed está orientando, mas há mecanismos que nós podemos fazer sem reprimirmos aquela situação, né, emocional que a criança sofreu. Podemos orientá-la, olha, esse copo, por exemplo, é muito pesado para você. Além disso, se for o caso de um copo de vidro, ele pode cair e te machucar. E vai acontecer de molhar o ambiente. Foi o tapete, pode ser um chão, um piso, e a gente até vir a se machucar, levando um escorrego, uma queda. É uma maneira de orientação. Quando você precisar, você pede água ou vamos observar se tem um copo que seja adequado à tua capacidade de segurar o copo com segurança. É uma maneira de educar sem uma repressão intensa que poderá traumatizar a criança e levar para o resto da vida. Todas as vezes que ela for reprimida, ela vai sofrer psicologicamente, emocionalmente, quando essa repressão ela permanece intensa ali durante a infância pelos seus educadores. E Hamed nos fala também dessa evidência inata que já nasce conosco, uma evidência. Hamed diz assim: todos nós, seres humanos, nascemos com reações emocionais puras. Não fazemos isso amoralmente, contrariando as leis morais. É uma reação pura, desprovida de qualquer moralidade social prévia. E ele exemplifica: a raiva natural surge nos bebês quando estão impedidos de andar, pegar alguma coisa, brincar ou movimentar-se livremente. Hamed nos fala também do medo natural. Surge quando os bebês ficam sem apoio, sentem-se abandonados ou diante
de barulhos fortes. É interessante a abordagem, ficarmos atentos aqui à abordagem que Hamed faz. Ele está falando da raiva natural, do medo natural. Muitas vezes, quando adulto, a gente já não tem, por exemplo, uma determinada simpatia com alguém, e qualquer ação dela que vá de encontro às nossas expectativas ou os valores que nós temos, a gente cria uma raiva. E essa raiva está movida por sentimentos que vão de encontro às propostas do Evangelho. Não é essa raiva que Hamed está colocando aqui, é a raiva natural que os bebês têm, o medo natural que os bebês têm. Essas reações, Hamed nos diz, lá da nossa infância, não são falhas de caráter, são respostas biológicas fundamentais, que vão ser trabalhadas nessas crianças pelos pais, como nós vimos no slide anterior, através de orientações, mas não castrando, cortando, reprimindo. Como diz, ou como dizia o educador Paulo Freire, educar não é cortar asas, é orientarmos o voo. E aí vem, Hamed nos fala, gente, do nosso sistema de alarme biológico em relação à raiva e o medo. Eles atuam, Hamed nos diz, como um estado de alerta que nos mantém despertos para a vida. E isso vai pela nossa existência, pela nossa reencarnação afora. Sem elas, sem eles, ficamos impotentes diante das ameaças. A função principal dessa raiva e desse medo naturais são orientar a nossa energia vital para a defesa ou para a fuga, em situações de risco, protegendo nossa integridade física e psicológica. E Hamed reforça aqui, gente, não estamos falando de emoções patológicas e irracionais, mas das naturais e essenciais ao crescimento. E temos várias emoções patológicas. Muitas das vezes, nós nos melindramos dentro da casa espírita porque um irmão nos chamou a atenção de alguma coisa, de alguma conduta, que até por ignorância nós estávamos adotando. O nosso irmão, às vezes, está nos esclarecendo, a nossa irmã, mas por conta do nosso orgulho, nos melindramos. E ficamos, esse melindre gera uma raiva em nós. A raiva vem. Porém, nós vamos analisar moralmente. Não, mas o que o nosso irmão falou faz sentido. O que eu estava fazendo estava indo de encontro às propostas cristãs. Não há motivo nenhum para eu ficar melindrado, me identificar com a raiva e agregar essa raiva, gerar até uma crença de animosidade em relação àquela pessoa por ela ter trazido uma orientação. Mesmo que ela fizesse por um outro motivo, se fazia sentido, vamos trazer o ensinamento que foi levado por essa pessoa, na verdade foi trazido para nós, e vamos seguir em frente, sem estacionarmos na identificação da raiva em relação àquela pessoa. Há medos também patológicos, que a ciência chama de fobia. Às vezes sofremos um trauma, ficamos presos no elevador, por exemplo, isso aconteceu com meu pai. E meu pai não entrava mais no elevador sozinho, ele só entrava no elevador se tivesse alguém acompanhando. Ele gerou um trauma e gerou uma fobia, um medo patológico em relação a isso. E isso tem tratamento, e é importante buscarmos ajuda. E Hamed continua e nos traz aí o custo da repressão da raiva, do medo, quando reprimimos as emoções. Hamed nos diz assim: a repressão inibe o ritmo e a pulsação interna. E ele nos traz uma informação importantíssima.
Quando reprimimos uma emoção, inevitavelmente reprimimos muitas outras. Não fica só inerente a uma determinada situação. Hamed diz assim: ao reprimirmos nossas emoções básicas de defesa, medo e raiva, estaremos simultaneamente reprimindo as emoções da afetividade. E Hamed exemplifica: é impossível anestesiar apenas a dor sem anestesiar também o amor. Às vezes, em relação à afetividade, nós buscamos um mecanismo de fuga, uma reação inerente da decepção afetiva que tivemos e bloqueamos o sentimento. Não quero mais ter nenhum relacionamento afetivo por conta da decepção que eu tive. Então, não acredito mais que exista alguém que tenha uma afetividade verdadeira, uma afetividade sincera. E aí, através dessa repressão, bloqueamos também a possibilidade de nos aproximarmos e de recebermos afetividades que vão fazer bem para a nossa caminhada evolutiva. É o que a Hamed está trazendo aqui para nós. E ele fala para nós sobre a perda do significado. Ele diz o seguinte: nossos sentidos são os únicos instrumentos que temos para perceber os recados da vida. E eles são codificados fisicamente através das nossas emoções. Contê-los, Hamed nos diz, é destruirmos o elo com a nossa intimidade. Expressão natural são as leis da natureza divinas. E quando nós sofremos evento, há uma reação quando somos magoados, quando ficamos ressentidos, porque criamos expectativas, muitas das vezes, em relação a pessoas e situações. E nós vimos isso na primeira parte. Nós temos lá no YouTube a primeira, se alguém quiser dar uma observada. Hamed falou sobre isso. Por conta dessas expectativas que criamos em relação a pessoas e coisas, comportamentos que nós temos, controladores de perfeccionismo e perfeccionismo, nos levam a sofrermos decepções. Quando nós usamos as expressões naturais, as leis da natureza, as leis divinas, quando Jesus nos orienta, e nós comentamos ainda há pouco, de não realizarmos nenhum julgamento, não é só julgarmos o outro. Muitas vezes nós nos julgamos também. Nos julgamos tão severamente que muitas das vezes nós nos julgamos, nos condenamos e nos autopunimos. Repressão emocional é uma ilusão. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciados do verdadeiro significado da vida. E Jesus nos fala sobre isso quando nos traz um grande ensinamento. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. Elas fazem parte da nossa caminhada. Nós vimos no início que Hamed falava sobre a dor, que nós fugimos da dor em geral, criando ilusões, mecanismos de fuga que nos iludem. Mas o Evangelho nos fala, através do nosso irmão Lázaro, que a dor é uma bênção que Deus imprime aos seus eleitos. A dor é necessária ainda para nós nesse orbe de expiações e provas. Ela é uma grande mestra, uma grande professora para nós ainda. Porque quando nós nos acomodamos, moralmente falando, e nós nos anestesiamos pelos prazeres passageiros da vida material, nós acabamos nos esquecendo do real propósito de nossa caminhada.
que é evoluirmos através do amor a Deus e do amor ao próximo, como a nós mesmos, nos amarmos. E é preciso nós trabalharmos esse amor, porque, por sermos espíritos imperfeitos, nós temos ainda pendências de ordem moral a nível cristã, a nível moral social, que precisam ser trabalhadas e que muitas das vezes nós projetamos no outro, projetamos psicologicamente no próximo. Por isso que Jesus nos define como maior mandamento amarmos a Deus e trabalharmos em nossos corações o amor ao próximo como nos amarmos, sem repressões, sem condenações, aceitando as nossas imperfeições, não nos acomodando, mas buscando o nosso aprimoramento constante através da proposta do Evangelho do Mestre Jesus. Hamed nos diz que sem o contato com as leis naturais, e precisamos esse contato com o nosso inconsciente profundo, com a nossa consciência divina, para acessarmos essas leis divinas e agregarmos a nossa mente, ao nosso consciente racional da nossa mente. E Hamed nos diz que, sem contato com as leis da natureza, perdemos a capacidade de lidarmos com as dificuldades e encontrarmos soluções para essas dificuldades. E vem a equação da autenticidade, resumindo o que Hamed nos traz. Sentir, deixar a onda fluir sem censura. As emoções vão nos trazer o aviso que alguma coisa precisa ser redirecionada, algum evento nos afetou e precisamos redirecionar a nossa caminhada e as nossas tomadas de decisões alinhadas com a proposta do Evangelho. Reconhecermos as causas dessas emoções, identificarmos a emoção totalmente na nossa personalidade para trabalhá-las e agirmos usando o nosso livre-arbítrio para a harmonia social e a nossa harmonia espiritual através das propostas do Evangelho e alinhando a moral social às propostas do Evangelho do Mestre Jesus. E aí vamos evoluir a nossa alma, dar mais um passo na nossa caminhada evolutiva, erradicando, eliminando a ilusão. E Kardec nos fala, através dessa questão do Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio é nosso. E, finalizando, vamos reler a frase de Hamed, quando ele nos diz que é mais produtivo para a emoção, para a evolução das almas, acreditarmos naquilo que sentimos, mas não é os sentimentos inferiores, é os sentimentos elevados alinhados à proposta do Evangelho. Isto é importante, para alinharmos também as leis sociais a esta proposta maior. Isso é importante e produtivo para nós, acreditarmos nesses sentimentos elevados que vamos buscar, do que nas palavras que nós ouvimos. Essa era a nossa proposta de hoje, e vou passar a palavra agora à nossa dirigente, a nossa irmã Zilda. Pois não, seu amigo. Então, quero perguntar aos ouvintes que desejam fazer alguma pergunta para o seu amigo. Eu acho que seu amigo, os ouvintes ou dormiram. Estou brincando, tá? Com o senhor eu posso brincar. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mas antes, eu vou perguntar se a Conceição está presente. Tá bom? Conceição de Maria, você está presente? Sim, está ouvindo? Estou sim. Faça a nossa prece, por favor, de encerramento.
Sim. Então, neste momento, só temos que agradecer a Deus, nosso Pai querido, a nosso Mestre Jesus, por estarmos participando aqui desta palestra, que nos trouxe bastante momento de sabermos que nós precisamos realmente analisar nossos sentimentos. Portanto, Pai amoroso, nos dê força, coragem para compreendermos que nós, espíritas, já temos bastante conhecimento para distinguir o que é bom e o que não é para nós. Sabendo até que somos ainda muito imperfeitos e que realmente a parte negativa, às vezes, nos traz mais facilidade, mas também nos traz desgosto. Que a tua misericórdia nos fortaleça, nos dando sempre conhecimento das verdades sublimes do Evangelho. E assim, Pai, agradeço muito por estar hoje participando, que há muito tempo não participava desta live. Obrigada a todos, e desculpe. Que assim seja. Então, nós também aqui agradecemos a presença do seu Almir, de todos nossos amigos, e desejamos uma boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite, Almir, Gilce, Cáritas, obrigada, Cáritas. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Zilda, Cáritas, Celina, Conceição, Iracilda, nossa irmã Cáritas, todos que estiveram presentes. Uma excelente noite para todos nós. Até amanhã. Para os que